Buonasera, muito boa noite. Itália Viva aqui com você, trazendo cultura, arte, histórias inspiradoras e também informações sobre negócios. Lembrando que o Itália Viva é uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul. E o programa de hoje ele está muito especial. Nós vamos falar sobre a mítica da Sicília, a maior ilha italiana. E vamos também antecipar informações saborosas sobre a paella decorada à moda italiana, onde teremos a presença do prestigiado cantor Daniel Torres. Em seguidinha, depois dos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Nós vamos fazer uma viagem agora sobre a Sicília. Quem não tem curiosidade para saber um pouco mais dessa terra tão poderosa, tão extravagante, para falar um pouquinho sobre a Sicília, nós recebemos a presença de um entusiasta da região, Dr. Caetano Menta Camarata. Muito boa noite, doutor. Boa noite, Cristina. Boa noite à família italiana. É sempre um prazer tê-lo conosco e nós soubemos do seu entusiasmo pela ilha, pela maior ilha italiana que tem tantas histórias, tantas conquistas, tantos diferenciais. O que faz da Sicília um lugar tão mágico? Em primeiro lugar, é a posição geográfica da Sicília, que faz com que ela tenha uma flora bem diversificada para alimentação, tipo os hortigranjeiros. Isso, então, faz ela ser muito cobiçada no mundo inteiro. São os frutos cítricos, não é? E a área de trigo mais fértil do planeta por hectare. Tudo influenciado também pela correção de solo pelas cinzas do vulcão Etna. Isso torna a região tão rica. Sim, sim. São os melhores frutos cítricos que tem no planeta, é da Sicília. É famoso. E a diversificação também, são laranjas vermelhas, um suco vermelho. O próprio limão siciliano, né? Sim, corre o mundo. Corre o mundo. O limão siciliano. E, de fato, ele tem um aroma peculiar. Ele é bonito, né, doutor Caetano, até na decoração, né? Sim, fica sim. Uma fruteira fica tão distinto aquele limão tão bonito. Mas além da questão de alimentos, a Sicília tem uma mítica, tem lendas. O senhor tem alguma lenda, algum episódio para resumir para nós? Bom, o que eu tive, assim, uma lenda, e não sei se é verídica ou não, por habitantes lá da Sicília que vieram para o Brasil. Eram pessoas do meio rural, analfabetos, então eles contavam a moda deles. É a história do Canta la Notte. Do quê? Canta la Notte.
Canta La Notte? No caso, seria o galo. Uhum. Era um pai que tinha um filho que tinha um retardo mental e de madrugada ele se acordava com o canto do galo. E ele não podia dormir mais. E aquilo incomodava muito ele. Então ele queria saber, queria conhecer o Canta La Notte. Então um dia passou uma pessoa lá, nos trajes surrados pelo tempo, não é? E o pai disse que aquele era o Canta La Notte. E o filho, um belo dia, teve a oportunidade e matou. Nossa. Matou. E desapareceu, e todos procuravam ele, porque o pai, quando soube que o filho tinha matado, enterrou. Enterrou ele, deu sumiço. E na procura disseram que tinham atirado dentro de um poço d'água. Então tem aquela história que alguém que sabia mergulhar foi descido com corda lá no fundo do poço. Procurando. Mas lá, o que foi atirado lá no poço? Um cabrito. Aí o camarada mergulhava lá, tateava lá e perguntava pro filho do desaparecido: teu pai tinha guampa? Não. E assim foi a história, né? Foi a história. Teu pai tinha pelo? Não. Isso aí, então, em torno disso aí, e eles, os italianos, contavam e davam risada. Isso me marcou na minha juventude. Doutor Caetano, também tem histórias de eureka, de descobertas na Sicília, que bom, até hoje são... Aí o lado da pesquisa hoje, o lado científico, não é? Que foi habitante da Sicília, lá entre 400 a.C., Arquimedes, que ele é muito famoso, porque ele descobriu o primeiro princípio da hidrostática. O que se resume isso aí? Ele estava tomando banho numa tina, de repente ele viu que alguma parte do corpo flutuou. E ele imaginou, então começou a fazer teste ali na piscina. Seria o pênis, no caso? O pênis? É, exato. Então, ele saiu correndo pelas ruas Pelado? Pelado, de Ragusa, né? Ragusa. E gritando, porque ele era grego, eureka, eureka, quer dizer, achei, achei. Então, isso aí quando um professor de física vai contar, ele sempre vai contar isso aí, que ele saiu correndo pelado nas ruas. Comemorando a sua descoberta. Comemorando a descoberta. Essa é a mais significativa que tem, que é uma descoberta que hoje a ciência usa esses argumentos para desenvolver muitos problemas de hidrostática. Né? E eu comemoro aqui conosco a presença do nosso querido Daniel Torres, que vai participar, doutor Caetano, de um evento da Sociedade Italiana. É a Paeja Decorada Moda Italiana. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, é um prazer imenso estar com vocês aqui, principalmente com esses amigos, com o doutor aqui, que eu estou vindo, assim, me deleitando com as histórias, né? Eu que sou um apaixonado pelo idioma italiano, pelos filmes italianos que assistia muito, né? E pela música italiana, enfim. Tu pegou a época do Marcello Mastroianni, claro, Sofia Loren. O senhor também, né, doutor? O senhor também, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, uma mulher lindíssima, né? O Marcello Mastroianni fez um filme onde teve uma passagem ali pela Sicília, como era o nome dele, o filme Dolce Vita. Ah, sim. Então passou. Então, lenda agora, faz parte da lenda, que no filme Marcello Mastroianni, jornalista, então ele foi fazer a reportagem que a Nossa Senhora das Lágrimas, que corria, tinha um milagre, e a estátua, não é? Corria as lágrimas da cor vermelha. Então, que ia aparecer
Então aquilo era um fiasco, e corria para lá, agora não, no tal local, não, agora não é lá, é aqui, agora. Então, coisa do siciliano. Coisa do... Doutor Camarata, conta a lenda que o siciliano ele não tem vergonha de expressar os seus sentimentos, as suas feições. Isso aí eu acho que tem um pouco de lenda, fantasia, porque o regime italiano lá, um pai que tem uma filha e está em idade de casar, ele sabe que um morador próximo tem um filho também que estava também com idade de casar, vai lá e oferece para esse pai a filha dele em casamento com o fulano, o filho dele, e oferece o dote, que tem o dote. Tem que pagar para casar? Sim, é uma maneira de pagar, é o dote. Mas isso não existe mais, né? Eu não sei. É uma boa pesquisa para a gente fazer. Mas eu lhe interrompi, o senhor estava contando daí, para casar a filha, ele ia conversar. Sim, aí se aceitava o dote, se o pretendente aceitasse, tinha pendores, né? Então, ali começava o namoro. Começava o namoro e marcavam a data do casamento. Como é que o senhor cortejaria uma moça? Hoje? Eu vou pedir para o Daniel fazer um fundinho. Aproveitando essa força, essa imagem do siciliano, que ele é todo poderoso. Vamos imaginar que o senhor quisesse... Imaginar, tá? Eu sou solteiro. Tá? Que o senhor, solteiro. Em solteiro, fosse prestar um cortejo a uma moça. O ideal seria que perguntasse para minha esposa. Não, vou perguntar aqui no Itália Viva a gente não combina muitas coisas. Vamos imaginar que passou o senhor sendo solteiro. O Caetano, eu iria, assim, a partir da primeira vista, conhecer o perfil da moça. Mas doutor, o senhor está na praça, passa uma Sofia Loren, não tem tempo de fazer pesquisa. O que o senhor diria para a Sofia Loren? Eu vou tentar me aproximar. Tá, e aí? Tentar me aproximar. Eu vou pedir um endereço. É o primeiro contato. Então você vai indo devagarinho. Sim, vai como eu disse, conhecer o perfil. Sim. Ali a evolução, dependendo da evolução. Agora, para continuar isso aí, marcar um encontro. Tomar um cafezinho, tomar um refrigerante. Eu vou insistir. Que frase o senhor diria para elas? Como é linda, como é isso? Qual é o romance? Eu usaria uma que é o rei Salomão disse uma vez. Opa, vamos lá. O maior elogio que pode se fazer para uma dama, uma mulher, é tratar ela como dama. Isso, eu diria, seria um início. Aí eu ia ver qual é a reação. E aí? Aí, então, vamos continuar. Então, o siciliano seria um cavalheiro. Sim, o siciliano é um cavalheiro. O siciliano, ele é um cavalheiro, não só como uma dama, como um homem também. Porque ele é educado, porque a cortesia dele para uma mulher, até às vezes sem intenções, com um homem. Eu tive essa experiência quando fui para Sicília com a minha esposa. Saímos de Madrid para Roma e de Roma para Sicília. E no avião eu vi que tinha 5 sicilianos e eles falaram em Ragusa. Opa, eles vão para Sicília. A conexão, porque os aeroportos lá de Roma são gigantes, a gente se perde lá, não sabe onde é que onde é que tem que me dirigir para embarcar. E eu pedi auxílio para eles. Não, pode deixar que eu te levo. De fato, quando descemos do avião, ele nos acompanhou, pegou as malas, botou no carrinho, nos levaram até o terminal aonde nós iríamos embarcar. Ele disse, agora vocês esperem aqui, que na hora de embarcar eu vou estar junto. Opa, e ficou mesmo? Foi. Quando chegamos em Catânia,
Eles pegaram as nossas malas, botaram no carrinho, nos levaram até um ponto de táxi, foram lá e falaram com o motorista. O que ele disse, eu não sei. Mas deram um... Mas ele levou aonde? No destino? Não, no nosso destino era o hotel, então o táxi nos levou até o hotel. Mas o que ele falou, eu não sei. Então vê que o siciliano, ele é cortês, ele é cavalheiro, tanto para uma mulher como para um homem. Perfeito. E o Dr. Camarata vai voltar ao programa para falar sobre essas peculiaridades, essas delicadezas que deixam o nosso programa sempre muito bem temperado. Mas mais tempero você confere depois dos nossos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Nesse intervalo, a gente estava saboreando a música do Daniel e também imaginando o quão saborosa será a paella. E sobre a paella e um pouquinho sobre a vida do Daniel e a sua arte, nós vamos agora dedicar o nosso segundo bloco. Reinaldo, muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado Quer dizer pelo convite. que é sobre as suas mãos que nós vamos saborear a paella decorada à moda italiana. Exato. Já é a terceira oportunidade que vamos preparar esse prato junto com o Daniel. E iniciou como uma brincadeira, um jantar que a gente proporciona lá na Sociedade Italiana. E deu certo e estamos repetindo já pela terceira vez. Quando é que acontece? 29 de abril, uma terça-feira, às 20 horas. No site, no Instagram da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, você pode fazer a sua reserva e usufruir de um ambiente único, né, Reinaldo? As festas da Sociedade Italiana são sempre uma experiência gastronômica, né? Você não vai lá para jantar e pronto, não. Você vai lá para usufruir de uma atmosfera, de uma experiência gastronômica que deixa saudades. Tanto deixa saudades que essa dupla e outros companheiros, como o nosso colega lá da Sociedade Italiana, o Deus que está sempre presente em tudo, né? Ele vai ter que receber um título da Sociedade Italiana pela força, pela dedicação. Falando em força e dedicação, Daniel, fiquei curiosa. Como é que é? Pai chileno, a mãe argentina e você nasceu num circo aqui no Brasil? Numa família de 8 irmãos. 8 irmãos. 8 irmãos, 5 mulheres e 3 homens. Então, em cada lugar que o circo se encontrava, porque eu viajei por toda a América Latina, né? Estive no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. E depois, em 69, quando a Apolo 11 chegou na Lua, que eu lembro, essa é uma coisa que eu guardei da minha infância, nós ficamos morando no Chuí. Aí, no final de 69, começo de 70, 71, depois da Copa de 70, chegou uma companhia circense, sabiam que meu pai estava morando lá e convidaram ele para voltar ao circo novamente. Aí nós voltamos, aí que eu comecei a aprender, que até hoje não aprendi a falar o português, né? Porque ainda tenho esse sotaque bem carregado, que na realidade eu nasci numa família onde o idioma espanhol era fluente, né? Era só isso, né? Que se falava, a companhia toda era
de artistas argentinos, uruguaios, mexicanos, espanhóis, né? Tinha alguns brasileiros, naturalmente, né? Mas falavam fluentemente bem o espanhol. E aí, depois da Copa de 70, que eu voltei ao Rio Grande do Sul. Então... E que música? Eu queria que tu tocasse um pedacinho de uma música que toque esse momento tão importante na tua vida. O momento importante da minha vida foi, na época de 70, eu fui cantar pela primeira vez na cidade de Pelotas, né? Fugi do meu pai. Fugido? Né? Fugi do meu pai, eu e um amigo pegamos uma carona num caminhão de ferro velho lá de um tio desse meu amigo e fui para Pelotas, não falando nada de português, ainda não, né? E quando cheguei lá na Rádio Cultura de Pelotas, tinha um programa na época, se chamava O Sábado é Nosso, um programa de auditório, mas eu não estava programado para cantar no programa. E chegamos lá no dia do ensaio lá, e esse meu amigo que falava bem português disse: eu trouxe um castelhaninho aqui para cantar. E o diretor da rádio olhou para mim e disse: canta aí, guri. E eu comecei a cantar. Na hora, quando cantei, assim, questões de segundos, ele mandou parar. Eu digo: pá, vai me mandar embora. Cartão vermelho. Não, eu digo: já tô com um gado aqui, né? E aí me pegou pelo braço, subimos no estúdio lá e já fez uma onda, convidado especial do Uruguai, Daniel Torres, e foi minha estreia cantando no Rio Grande do Sul, pela primeira vez na cidade de Pelotas, né? E foi emocionante porque era um programa de auditório ao vivo e eu terminei de cantar e as pessoas jogavam rosas no palco. Olha! Né? E terminei de cantar e fui contratado para cantar numa casa das mais tradicionais de Pelotas, chamada Sobrado, né? Que era uma casa chique na época de lá. E tinha violinos, bandoneon, eu tive que cantar, cantei tangos, boleros, e isso marcou muito na minha vida. E a música que eu cantei lá, que até hoje, que inclusive o Altemar Dutra gravou, né, em português, mas só que eu cantava em espanhol. Vamos ouvir um pedacinho. Amor a Dios, no se puede continuar. Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrarás y volveré. Como un ave que retorna a su nidal, verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Por aí. Lindo, Reinaldo, gostou? Muito bonito. Vai pedir essa música lá na Paeja? É verdade. São coisas que a gente vai lembrando, né? Marcam muito a infância da gente. Daniel, a gente sabe que a vida de artista é uma vida muito desafiadora, né? Com tem certeza. Altos, tem baixos. Rapidamente, qual foi o desafio que mais te exigiu? Olha, todos os dias são dias diferentes uns dos outros. Até para o cantor que vai subir num palco, que vai cantar e tal, nada é igual. Você encontra públicos diferentes, plateias diferentes, maneiras de pensar. O público te joga uma energia e tu tem que devolver ela de alguma maneira em canção, em música, né? Então, eu tive muitos desafios. Por exemplo, esse tempo eu recebi um convite do maestro Márcio Busato, do Coral da PUC, né?
através do Carlito Magallanes, que é um grande músico, toca bandoneon, e comentando com o maestro Bussato, o maestro disse, eu quero fazer aqui a Missa Criolla, que é uma missa que foi em 1964, foi feita na Alemanha por Ariel Ramírez, um grande pianista, e um grupo de folclore chamado Los Fronterizos, né? E são 10 músicas. E inclusive essa Missa Criolla foi cantada pelo Pavarotti, foi cantada também tinha um trio na época, Luciano Pavarotti, o Carreras e o Domingos. E o Plácido Domingo, cantada pelo Carreras também, né? E aí o que aconteceu? Eu nunca cantei na minha vida, o cara disse, me indicou, vou te indicar o Daniel Torres. E eu, ele me ligou, digo, não, claro que eu aceito. Só que eu não imaginava que eram 10 músicas, mais de 10 músicas. Quando eu cheguei lá no coral, que eu comecei a ensaiar a música Missa Criolla, que tem Navidad Nuestra, enfim, uma série de coisas muito difíceis. E aí eu disse para o maestro, posso pedir para sair? E ele olhou para mim, não, agora tu não tem mais como sair agora. E foi um desafio lindo, porque foi maravilhoso, né? Deu conta do recado. Dei conta, foi lindo e marcou muito a minha vida, assim como agora eu fiz um projeto com o Lúcio Dorfman, chamado Loop Jazz Nativo, cantando em levada de jazz as músicas do Lupicínio Rodrigues, que é para mim o maior compositor do Rio Grande do Sul, gaúcho, que para mim é o criador da tal de sofrência que agora falam aí, que ele fazia a dor de cotovelo como ninguém. Daniel, então, eu vou... E novamente agora eu tenho um desafio também, cantar uma música que eu nunca cantei, agora estava cantando nos bastidores. Posso cantar um pedacinho? Pode cantar um pedacinho. Como é? Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Clima, né, Reinaldo Melo, que você, italiano, descendentes itálicos brasileiros, vamos encontrar para nos dar um abraço e dizer valeu o convite de vocês, né, Reinaldo? Quando? 29 de abril. 29 de abril, terça-feira. 20 horas. Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul. Naquele prédio maravilhoso, histórico. Vou estar lá cantando. O Daniel, o Daniel vai estar cantando. Comendo aquela paella que eu fico sempre do lado ali, perto, fica na diretoria. Então, todos os convidados serão muito bem recebidos. Nós vamos encerrando o Itália Viva nesse clima assim, de muita emoção. Daniel, faz uma palhinha e eu vou dando a despedida. Vou tentar cantar uma música que quando menino cantei no italiano, no que diz: non pensaria me continuar la strada senza mai pensaria me tanto cosa vuoi, c'è stata solo una parente si fra noi. Esse clima maravilhoso, forse piangerò, ma in qualche modo bene o male tu vedrai, mi arrangerò, anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu, la vita continuerà